Muito bem. Então, vamos começar falando um pouco sobre a Australian Center, tá? Que é um centro especializado em educação e imigração para a Oceania. Então, nós trabalhamos apenas com Austrália e Nova Zelândia. Grande parte dos nossos clientes vão para a Austrália. Grande parte dos nossos clientes vão fazer universidade na Austrália, tá? Então, assim, um pouco diferente de uma agência de intercâmbio tradicional, o Australian Center tem essa característica de especialização. E com isso a gente consegue se aprofundar muito mais no projeto dos nossos clientes, trabalhar com os melhores provedores de instituição da Austrália, né, e ajudar os nossos clientes a fazer um planejamento não só acadêmico, mas um planejamento de melhora na proficiência do idioma, no planejamento de carreira e até mesmo para aqueles que estão interessados num planejamento de imigração. A gente já faz isso há 23 anos, tá? Então é uma empresa bastante tradicional. Temos escritórios na Austrália e no Brasil, né? Mas hoje a gente atende pessoas do mundo inteiro, né? No nosso escritório aqui na Austrália, a gente tem clientes dos Estados Unidos que querem vir para a Austrália, Filipinas, da Europa, enfim, de qualquer parte do mundo, tá? E uma coisa que é bastante importante, e a razão pela qual a Australian Center optou por ser uma empresa bastante focada nesses destinos, é que a gente entende que se você não escolher uma especialização, é muito difícil você agregar de fato valor para o seu cliente, né? Para você se aprofundar realmente nesses planejamentos que eu acabei de discutir com vocês. Então, a ideia, através da Australian Center, é você ter um plano de estudos personalizado, com profissionais qualificados, né, com consultoria educacional, ajudando você com todas as questões relacionadas com visto, né, para que você tenha a maior chance de ter essa aprovação, ter todo o suporte na Austrália. Se você vier com a sua família também, viabilizar a vinda deles como dependente. Isso tudo em parceria com as melhores instituições da Austrália, como é o caso da MIT, como é o caso da Murdoch, tá? E a gente toma conta de todo o processo de matrícula, tradução de documentação, reunião de todos os documentos para o visto, solicitação desses vistos, preparação para embarque e todo o suporte quando você chega aqui na Austrália por meio dos nossos escritórios, tá? Hoje nós temos operação no Brasil, a gente atende o Brasil inteiro, tá? O nosso escritório principal fica em São Paulo, no Brooklyn, mas nós temos também pessoas no Rio, em outros lugares é, do Brasil, mas com o escritório principal em São Paulo. Na Austrália nós estamos em Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane e Gold Coast, tá? Eu fico aqui em Perth junto com o Daniel, né? Mas temos ali operação em todas essas cidades. Além da assessoria no processo de matrícula, né, de solicitação de visto de estudante, nós também ajudamos muitos clientes a obter o visto de residência permanente. Eu sou um dos agentes de imigração aqui da Australian Center, né? Essa profissão é uma profissão regulamentada aqui na Austrália, então você precisa ser registrado pelo governo, precisa ser qualificado para oferecer esse tipo de serviço, né? E você é monitorado ali para que eles tenham convicção de que você continua se qualificando para poder oferecer esse tipo de serviço e poder manter o seu registro como consequência, tá? Então é um trabalho bem técnico, mas que agrega muito valor para os nossos clientes também, tá? E a Austrália, assim, nós aqui na Australian Center somos apaixonados pelo que a gente faz, a gente tem convicção do benefício que uma experiência dessa oferece aos nossos clientes e a gente em inglês a gente tem uma expressão que se fala assim, walk the talk, né? Então, você está oferecendo uma coisa que você mesmo fez, né? Então, eu também fui estudante internacional aqui na Austrália, fiz intercâmbio, depois solicitei o meu visto de residência permanente, vim para cá com a minha família. Então, eu acredito muito que esse é um dos melhores lugares do mundo para se viver, na minha opinião, o melhor, tá? Então, assim, é o sexto maior país do mundo, tem uma moeda forte, uma economia forte, tem emprego pleno, permissão de trabalho para estudantes internacionais, você pode trazer o seu cônjuge e o cônjuge também pode trabalhar. Se você vier fazer um mestrado aqui na Austrália, o cônjuge pode trabalhar em período integral.
em Western Australia especificamente, se você fizer um mestrado ou um doutorado em uma das universidades públicas, como é o caso da Murdoch University, os seus filhos podem ir para a escola e não pagar, né? E como estudantes locais. Então, assim, tem muito benefício, né? Além da excelência acadêmica, das universidades de primeira linha, do reconhecimento internacional que essas instituições têm, do povo que é bastante receptivo, segurança e das opções de imigração, tá? A gente, quando pensa em Austrália, pensa muito no lifestyle, né? Inclusive, a gente tem um podcast que chama-se Australian Lifestyle, e que fala muito sobre o estilo de vida daqui. Convido vocês a seguirem o nosso podcast. É, mas, assim, além desse lifestyle da praia, do sol, da cultura, né? Das coisas incríveis do Melbourne Cup, do Australian Open, que acontece lá em Melbourne, é um país extremamente inovador, que desenvolve tecnologia, e aqui a gente listou algumas das tecnologias que foram criadas aqui na Austrália, em centros de pesquisa, e muitas vezes dentro das próprias universidades. As quatro maiores cidades são Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. Hoje a gente vai estar focando a nossa atenção em Melbourne e Perth. E só lembrando alguns benefícios, né, do visto de estudante para quem vem aqui fazer um curso de inglês ou uma universidade. Inclusive a MIT, um dos focos hoje da nossa conversa é a possibilidade que vocês terão de fazer um curso de inglês dentro da própria universidade. Isso é oferecido pela MIT, tá? Mas mesmo com visto para estudar inglês, você tem permissão de trabalho, né? Essa permissão de trabalho recentemente foi estendida a 24 horas por semana e período integral durante as férias. Tradicionalmente, isso era 20 horas por semana, então aumentou-se 20% na carga que o estudante pode trabalhar por semana. E com permissão integral de trabalho durante as férias. Lembrando que cônjuges e filhos podem ser incluídos como dependentes no seu visto na Austrália, podendo o seu cônjuge trabalhar. Tem um dos maiores salários mínimos do mundo, talvez o salário mínimo oficial, né, maior do mundo, que alguns países acho que até tem um salário mínimo um pouco maior, mas não existe algo oficial. Então, realmente, ganha-se muito bem em qualquer coisa que você vier fazer aqui. E a gente vê que se a pessoa for bem orientada, né, e um dos papéis da Austrália Center é esse, depois de um tempo, é muito comum, a gente tem visto cada vez mais, né, especialmente os brasileiros que estão com um nível de inglês um pouco melhor, conseguirem trabalhos nas suas áreas de formação. Então, engenheiros trabalharem aqui como engenheiros, arquitetos como arquitetos e assim por diante. Tá? Existe um processo para isso, mas isso é possível. Tá ok? Então, eu coloquei aqui o QR Code do nosso contato, tá? Para o nosso WhatsApp diretamente. E feita essa apresentação, eu acho que agora a gente pode começar a falar um pouquinho sobre as universidades. So, now we start the time of this presentation where when we can talk a little bit about RMIT and about Murdoch. Luisa, if you can briefly introduce yourself, and then we will introduce Daniel, and then you can possibly start with a brief presentation about RMIT, and Daniel will do the same for Murdoch University. Yes, of course. Thank you, Vinny, and thank you, everybody. I'm Luisa Reyes. I'm from Colombia. I don't speak Portuguese yet. Yet it's in my to-do list. And Spanish and Portuguese is quite similar. So probably in a few months, my next webinar with Australia Center will be in Portuguese. But so far, it's going to be in English. So yes, I'm Luisa, and the recruitment manager for Latin America and Europe market at RMIT University, and happy to be here. Let's move with Daniel. You want to start with a quick presentation about RMIT, Vinny? Let's just say hello to Daniel, and then we go back to your Yes, presentation, please. Luisa. Is that okay? Yes, sure.
Uh, Good morning and g'day, everyone. This is Daniel. I'm the regional manager for Europe and the Americas here at Murdoch University in what I would normally say is sunny Perth, but it's 7 in the morning, so the sun is just coming up. So I can't confirm or deny that today will be a sunny day. But it is a pleasure to be here and looking very much forward to having this conversation and hoping to learn a lot from Louisa and also from Vinny in how we can help you guys consider Australia as a destination for your study plans. So I'll pass it back over to Louisa. Perfect. Thank you. And nice to meet you, Daniel. I think it's the first time we share in a space like this. So nice to meet you. Okay, so let's start with RMIT, right? So for those who may not know us, RMIT is a global university. We are based in Melbourne, Australia, with almost 100 students, 100,000 students from more than 190 nationalities, and over 400 programs across disciplines such as engineering, business, technology, architecture, design, health, communication, and many more. I had a lot of things to do, but Bini, just let me know if I should have stopped and, to translate or if the audience is okay if I continue in Yeah. English. Yeah, Yeah. that's fine, Liz. What I would do, I would just make some short comments about what you presenting to us Good. today, ok? Tá. Então, assim, a MIT é uma universidade, colocando em outras palavras, né, assim, super grande, né, uma instituição, talvez seja a maior instituição de ensino da Austrália, e é uma instituição que oferece uma gama de programas também bastante ampla, né? Destaque para a Escola de Engenharia, né, Luísa, que é assim, está entre as melhores do mundo, né? Então, só um comentário adicional aí ao que você falou. Thank you. Thank you. Yes, we are internationally recognized for our excellence in architecture, especially and design. That is what makes us different. We are number one in Australia for architecture and design, also for arts, and number 15 in the world for architecture and built environment, and 19 in the world globally for design and art. So, do you want Ah, to legal. translate Então, assim, that? mais um destaque, eu acho que um destaque ainda maior para a Escola de Artes e Arquitetura, tá? Que é a melhor da Austrália. Perfect, thank you. And I think the most important in terms of RMIT is that uh, we are a university that believe that we connect our students to the real world. So that's why industry engagement is embedded throughout the student experience. We have internships, we have like industry projects, research collaboration, partnership with organizations such as Formula One, Apple, Amazon Web Service, and many other global companies. Uhum. Legal, Luísa. E acho que assim, uma das características principais da MIT, além de ter excelência acadêmica, também é uma universidade que preza muito pelo ensino aplicado e pela conexão com as empresas, né? Então, existe muito parceria entre empresas e a MIT, preparando de fato qualquer pessoa que passa pela MIT para logo ingressar no mercado de trabalho, né, em boas posições, mas também para empreender. Perfect. Also, I think there is something very important, and we are one of the few universities that have a lot of option for the students from English courses because we have our own school for English courses. We also have foundation studies, but also vocational courses. If you start your pathway to vocational studies, you can move forward to the bachelor degree and gain credits or advanced standing, and then you can move to the master degree. So we have create a lot of options for our international students and our own domestic students so that they can gain actually experience and they can shape the experience at the degree too. Algo muito interessante em relação ao MIT são essas articulações que ele tem entre os programas. Então, você pode começar estudando inglês na MIT, que eu acho que é uma excelente opção. Uma coisa muito legal que as pessoas acabam discutindo pouco, né, assim, nas agências de intercâmbio, é a possibilidade de você estudar inglês dentro da universidade. A MIT oferece essa oportunidade. Dali você pode começar um curso tecnólogo e do tecnólogo aproveitar esses créditos para fazer uma graduação, né? Depois fazer uma pós, enfim, existe uma série de opções, né?
utilizar créditos que você já concluiu no Brasil para avançar no seu programa de graduação aqui na Austrália. O programa de Study Abroad, que a gente vai falar um pouquinho, que é uma coisa que também pouca gente conhece, mas uma opção muito interessante para menor duração. Então, muitas oportunidades aí dentro dessas instituições que a gente está apresentando hoje. Perfect. I think the last thing, because if you don't stop me, I'm going to continue and continue. So just the last thing is that at RMIT, we also believe, that this is a good experience. And so we really like to have fun. So there is a lot of things to do at RMIT too. So we have more than 150 clubs and association for cultural activities, sports, and there is almost one specific association for all the interests of students. And if you don't find an association or a club for your interest, you can create your own. Ah, ok. Então, assim, Yeah. o convite que a Luísa faz nesse momento é que vocês escolhendo estudar aqui na Austrália, que vocês também aproveitem as outras coisas que as universidades têm para oferecer. Então, existem muitas coisas divertidas, muitas atividades, muitos clubes de esporte, de interesses específicos, então clubes de arte dentro das universidades, tá? Clube de ciências, clube, enfim, de remo e por aí vai, né? Então, é interessante também você conseguir aproveitar não só a parte acadêmica, mas também a parte cultural, social que as universidades têm para oferecer. Existe a oportunidade de você mesmo criar o seu próprio clube dentro da universidade, caso você tenha esse interesse. E fica então o convite da Luísa para vocês, caso vocês optem pela MIT. Super, thank you. All right, okay, back to you, Daniel. Tell us a little bit more about Murdoch. Oh, wonderful. Look, after Louisa just so thoroughly explained RMIT, I'm kind of thinking about moving to Melbourne, but that's for another day. So Murdoch University is located in Perth, so we are out on the west coast of Australia. And as we like to say, West is best because it rhymes and it's fairly catchy and easy to remember. But one of the great things about studying at Murdoch University is we're a relatively small to medium-sized university in the Australian context. So we have about 25,000 students. From our international cohort, the number one group of students that we have on our campus is actually from the tiny mountain kingdom of Bhutan. So if you don't know where Bhutan is, there's a great opportunity for you to learn a little bit about the world's geography. Não, muito interessante. Hoje nós temos aqui, então, a melhor universidade de arquitetura da Austrália e a melhor universidade de veterinária da Austrália, né? Então, a MIT na arquitetura e a Murdoch na área de ciências agrícolas e veterinária, né? A Murdoch é uma universidade um pouquinho menor do que a MIT, né? A MIT tem mais de 80 mil alunos, a Murdoch é um pouco menor. E, assim, é uma instituição muito interessante porque eles atraem pessoas do mundo inteiro e de forma muito única, o maior número de alunos internacionais dentro da Murdoch vem do Butão, que é um país que, assim, eu pessoalmente, quando estava no Brasil, nunca tinha ouvido falar, se tivesse ouvido falar, né, tinha ouvido falar uma ou duas vezes, mas, assim, isso é uma coisa maravilhosa dessa experiência de você estudar fora. Você conhece, especialmente na Austrália, que é tão multicultural, você vai conhecer gente do mundo inteiro, inclusive do Butão, especialmente se você for para Murdoch. And so when I think about how to explain Murdoch University to people who've never seen it before, what I like to do is say, although we are a small to medium-sized university, we are one of the largest land universities. And part of the reason for that is on our campus, we have a veterinary school. And aligned with our veterinary school, we have a working animal hospital and also a large animal farm on the campus. So from your classroom, you can actually see horses, cows, and sheep running around on the campus. Né? Então, apesar da universidade não ser uma das maiores universidades, a gente falou assim, também não é pequena, né? Uma universidade de 23 mil alunos, né? É relevante.
né? Então, mas assim, comparado com algumas outras universidades australianas, ela é uma universidade menor. Menor em número de alunos, mas é uma das maiores, talvez a maior, em extensão do seu campus, porque a universidade fica dentro, apesar de estar muito perto da cidade, você pega um trem aqui do centro de Perth, em 20 minutos você está na Murdoch University, tá? Ela tem uma estação de trem também muito perto, diretamente ligando ao centro de Perth. Mas ela fica numa fazenda. Então lá você tem cavalo, tem assim todos os animais. Lembrando, né? A melhor universidade da Austrália na área de veterinária. Então você tem essa atmosfera de campus que você espera de uma universidade de primeira linha, né? Como é o caso da Murdoch. So obviously, with having such a large campus size, our university prioritizes green space on the campus, especially with our focus on mental health. We like having the opportunity for students to be able to step away from the stress of university life, take a break from your lecture, sit around on the campus and enjoy just the outdoor nature of Perth. With 300 days of sunshine every year, Perth really does lend itself to being an outdoor environment. And so Murdoch University can really help with that study and life balance from a mental health space. E uma coisa muito legal de você estar num campus, como o caso no campus da Murdoch, né, que você tem muita área verde. Isso foi desenhado de propósito, né, para que os alunos tenham um maior bem-estar, né, e aproveitem os 300 dias de sol que Perth oferece a quem mora aqui. Our study areas are fairly broad, but not comprehensive. So our focus is mainly in the environment, sustainability, and conservation area, which extends all the way through our teaching spaces. So if you're coming to study anything from a science all the way through to an arts degree, you're going to have the opportunity to focus on one of those key pillars throughout your degree program. It lends itself to, I guess, to a different perspective on your study. So whilst you might be coming to study engineering, for example, at Murdoch University, because of our focus on our key pillars, we don't teach civil or mechanical. Our focus is on renewable, sustainable, energy efficient, and decarbonisation in our engineering program. So that's just one example of how our sustainability really focuses in on our degree programs. É muito legal o que o Daniel falou agora, né? Porque assim, a universidade é uma universidade que a gente usa o termo aqui comprehensive, né? Ou seja, que oferece todos os tipos de curso, mas ela tem alguns focos, né? Então, assim, especialmente ali, acho que ele destacou a questão de sustentabilidade. Então, inclusive no programa de engenharia, o foco maior é essa parte de sustentabilidade, né? E isso se expande, para diversos outros programas. Campus life is a big part of Murdoch's community feel. So we do try and extend both what we are doing on the campus out into our broader community, but we also try and bring our community to our campus as well. So there is always something happening. As Louisa pointed out, there's also lots of different student clubs that are available. There's opportunities to become engaged with those clubs, whether that's in a sporting capacity or any other sort of interest that you may have. You can try all these different things on the campus. You can extend yourself into the community beyond the campus, but you also have the opportunity to become part of that community through your study. That's a big part of what Murdoch prides itself on, is recognizing the difference that all of our students bring to our campus and the value that that can make through our campus life, but then also out into the community as well. Então, e aí o Daniel reforçou, né, assim, essa conexão entre a universidade e a comunidade e como essas coisas, né, se conversam.
E isso acontece também, como a Luísa tinha mencionado, por meio dos clubes, né, por meio das atividades extracurriculares que as instituições oferecem, sejam atividades de esporte, sejam atividades de arte. E é muito importante, né, você participar, né? Se possível, obviamente, você tem aqui sua responsabilidade de estudos e muita gente trabalha enquanto estuda ao mesmo tempo, então acaba tendo menos tempo, mas é uma oportunidade incrível que essas instituições oferecem, né? E tem muito engajamento com a comunidade. Eu vou te dar um exemplo da Murdoch, né? A Murdoch, ela patrocina um dos times de futebol aqui da região, né? Que é ali fica perto da universidade. E eu tenho uma certa bronca com esse time de futebol, porque o meu filho joga futebol e normalmente quando a gente joga com o time da Murdoch, a gente perde. Então, assim, eu tenho uma bronca com eles, mas assim, é muito legal o que eles fazem para a comunidade. I was just saying here, Daniel, that you guys have, a vast engagement with the community here, and as such, you sponsor a local soccer club, Yep. but I'm saying that I don't quite like that because my son plays for a different team and they normally lose for Murdoch. So I'm kind of upset with that. I'm not sure what to say. Maybe we can organize a free transfer. Yeah, yeah, that's We'll true. bring your Like I son might, I across. might, I might change him to Murdoch next year. Oh, that's great. I'll leave my presentation on that positive note. All right, Daniel. Thank you so much. Então, assim, são de fato duas universidades excepcionais, né? Assim, não tem o que falar, assim, a gente tem alunos nas duas instituições, o feedback é bastante positivo. É lógico que você estudar na Austrália é um processo desafiador, então vocês vão encontrar ali dificuldades, desafios, mas, enfim, esses desafios também são parte da evolução que uma experiência no exterior te oferece e também com isso o crescimento pessoal, profissional e acadêmico acompanha, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre como essas instituições têm um engajamento com as empresas locais, com as indústrias locais e como que elas ajudam os clientes a se colocarem aí no mercado de trabalho. E eu vou começar com a Luísa. Luísa, how does RMIT support students with the industry engagement? Tell us a little bit more about this very unique characteristic of RMIT. Of course, yes. Thank you, Benny. Yes, so in terms of industry connections, industry engagement is embedded into the curriculum. So depending on the program, students may complete internships or placements, consultancy projects, design challenge, research collaboration, or mentoring with industry professionals. So the objective is to add industry experience at the end of the degree. So it's to integrate it in throughout the student journey. So RMIT is a very hands-on university. If you see our pictures, you are going to see they are not the classic university with the students in a classroom listening the lecture. They are always creating. They are always building. They are always doing something besides just to listen a class. They are always doing something. Isso é uma coisa muito legal, né? Esse approach muito inovador que a MIT tem, inclusive até o formato das aulas, né? São todas aulas muito práticas, laboratórios, projetos, né? E Mhm. isso se dá durante todo o programa, segundo o que a Luísa acabou de descrever aqui para a gente. And Daniel, how does it work at Murdoch? Like, do you guys foster the opportunities that students have around internship, industry engagement? Tell us a little bit more about how you guys work around this topic. Yeah, look, it is a very similar arrangement to what Louisa just described at RMIT, although we are not as well connected as RMIT are. And because of the different study areas that we offer at our university, students will have, I guess, a different experience depending on what they study. So, for example, students who might be thinking about studying nursing or engineering
these are professional programs here in Australia. They're required to complete an internship as part of their training to become recognised in Australia. But separate to that, if you are studying a creative degree, design, creative media, publication, we actually have our own consultancy firm on the campus that is run by the university. And so external companies can come to the university and basically pitch an idea, and then students can pick that up as a project and work on that project within the context of their degree. So it is similar to what Louisa was talking about, but slightly different at the same time. So there are definitely opportunities for this. One thing I always say to students is these opportunities just don't walk up to you and tap you on the shoulder and say, I am for you. You need to go and find them. You need to be proactive and make sure that you are putting yourself out there. If you wait, you will miss the Lovely. opportunity. Yeah, I would like to add something because I definitely agree with Daniel. You need to, and you need to make an effort, you need to actually want it because the opportunities are there, but our professors are not going to enroll you in a specific internship. You need to do that by yourself. So, for example, at RMIT, there's a lot of opportunities. To give you an example, the student for science, we had an agreement with Formula One because we had a partnership with the Australia Grand Prix. That's quite impressive. The student for fashion actually presented collection in the Melbourne Fashion Week. The student for gay design participated in the exhibition with Minecraft, with the themes. We participate in the launch of the Hollow Shallow. So there is a quite impressive opportunities, but definitely the students need to do their part, because it's not just about the university. Australia per se offers that kind of opportunities to that across all the universities, but not just the universities, that organizations. You need to do your part. Maravilha, excelente. Mhm. Olha, eu estou vendo que estão entrando algumas perguntas também, alguns comentários. Se possível, eu vou pedir para o Araque fazer a curadoria dessas perguntas, depois passar para a gente, para a gente poder responder logo na sequência da nossa apresentação. Valeu, Araque, obrigado, viu? E um comentário, assim, eu acho que o Daniel e a Luísa acabaram de falar, assim, é ouro para quem está nos assistindo e quem está planejando vir para a Austrália. A Austrália oferece muita oportunidade, as universidades australianas oferecem muita oportunidade, mas cabe a cada um de vocês correr atrás dessas oportunidades, porque ninguém vai também ficar paparicando assim os alunos, né? Falando, não, vai para cá, vai para lá, tal. Assim, aqui a gente na Australian Center até tenta fazer isso, tá? Mas obviamente vocês vão aproveitar muito mais essa experiência se vocês forem proativos na busca por internship, na busca por projetos, né, na busca por trabalho, enfim, tudo isso também tem um componente muito importante da sua proatividade. Então, agradeço muito ao Daniel e à Luísa por trazer esse tópico tão importante, tá? E uma outra característica que eu acho que os dois ali enfatizaram foi realmente assim, que as universidades na Austrália, elas têm como objetivo preparar de fato as pessoas para as suas carreiras, né? Eu acho que tem uma carga teórica pesada, mas assim existe um foco muito grande em praticidade das informações que você está recebendo, né? Então, assim, eu, na minha prática aqui como agente de imigração e tendo estudado direito migratório aqui na Austrália, eu uso muita coisa assim da sala de aula mesmo, sabe? E uma coisa que na minha graduação no Brasil, eu não me lembro de muita coisa que foi tão relevante para a minha prática profissional. Então, eu acho que essa é uma característica bem peculiar das instituições australianas e agradeço muito os dois ali por terem enfatizado esses pontos, né? So, le- back to Luisa. Luisa, what would you be the most popular programs
for Latin students at RMIT? If you can highlight, let's say, 5 programs that you think are very popular. I know the university is very comprehensive, but what would be more popular among Latin students? I think definitely architecture. We had a lot of students from Latin America specific for architecture and design. I think it's because of the rankings, and I think it's something because most of the scholarship government programs are focused on rankings. So I think this make us, like attractive for this kind of initiatives. But also we have students specifically for artificial intelligence, Yeah. cybersecurity, data science, and digital design. So this is something that has been really popular because the interest in these kind of areas are growing a lot, especially now with the artificial intelligence. So we have seen a lot of interest in these specific programs, and of course, business, always business. So management, human resources, supply chain. So not just business, but business with something else. Uhum. Né, Mm-hmm. e uma coisa que eu acho interessantíssima, assim, é o sucesso dos arquitetos, né, brasileiros ou das pessoas que vêm estudar arquitetura aqui na Austrália. Eu acho que a gente tem uma tradição de arquitetura muito legal. Então, se você combinar, né, essa visão brasileira de arquitetura com estudos aqui, eu acho que você tem o potencial de atingir coisas excepcionais. Estou dando o exemplo de arquitetura, mas também em várias outras áreas, e a MIT se destaca nessa área de design, arquitetura e etc. E acho que a Luísa aqui mencionou também áreas mais de vanguarda, inteligência artificial, né, que tem obviamente ganhado muito espaço ali no planejamento de carreira para as pessoas que começam ali os seus estudos universitários agora, tá? Daniel, tell us a little bit about Murdoch. What are the most popular programs among Latin American students at Murdoch? I think I've got a couple of prospective students watching this seminar today, and I was really happy actually because it's a father and a son that came to our office here, and they might visit the university this week, looking into enrolling for vet sciences. So obviously this is one of the programs, but tell us a little bit more about the other programs that Murdoch is well known for and popular among Latin American students. Yeah, sure. So obviously veterinary science is our flagship program. So we're the only university here in the western part of Australia that does teach that. So unsurprisingly, it is and can be a great option for students to choose from. As I mentioned earlier, with the facilities that we have available on our campus, that really does lend itself to students who have an interest in that veterinary science program, but also in our environmental and conservation science space. Fantastic. Yeah. And as you said, sorry, go ahead. Oh, no, I wanted to pause in case you wanted to translate. I realized I rambled previously. And just like I thought that was really interesting, how you put it previously on how those areas of focus of the university also spread through other programs, like especially the sustainability in the business programs and so forth. Yeah, absolutely. And I did want to highlight that real focus on the sustainability element of it. I mentioned our engineering program. So our postgraduate engineering programs have been particularly popular for our Brazilian students, especially with an interest in the renewable and sustainable technology space, looking for a university that offers a real focus on that has been something that Murdoch has been very, very proud of being able to do for a number of years. And so we're moving into the decarbonisation space as well. So we're looking at how that renewable and sustainable technology continues to evolve with our focus on sustainability. So that's been a huge area of interest. And then on the public policy side of things, we also offer the opportunity for students to focus in on their sustainability initiatives. If they're wanting to work for NGOs, for government, influencing policymakers and decisions, we do have a number of postgraduate degrees that will benefit students who have an interest in that space.
And I think that's one of the areas where Australia can really provide a different perspective for students who are coming from Brazil and Latin America more broadly. Australia does things a little bit differently, partly because of our location in the world and partly because of our isolation from the rest of the world. So it's a great opportunity to step outside of your comfort zone and learn a little bit more and maybe a little bit of a different way of thinking. Not saying it's right or wrong, it's just different. Então, só os programas mais populares, né, entre estudantes internacionais, a gente comentou ali sobre o curso de veterinária, que é um dos melhores do mundo, né, provavelmente o melhor da Austrália, o único programa de veterinária de Western Australia, mas a universidade também, né, oferece uma gama enorme de cursos de administração, engenharia, lembrando que engenharia é muito focada na parte de sustentabilidade, meio ambiente. Uma coisa muito interessante sobre a Murdoch, né? Você vê que ali no background do Daniel tem um prédio todo de madeira. Esse é um dos prédios principais da Murdoch University, é um prédio novíssimo, né? Se você olhar nas mídias sociais, procurar por Murdoch University ali nas mídias sociais da Australian Center, a gente tem algumas fotos desse campus, né? Nas visitas que nós fazemos frequentemente nas instituições. Então, é um lugar inspirador para se estudar. Um dos pontos bastante interessantes também que o Daniel trouxe foi também sobre o foco nas políticas públicas, né? Então, programas que educam os alunos, né, em relação às políticas públicas, em como se tornarem influentes nessas áreas, né? Obviamente, novamente, no foco de meio ambiente, sustentabilidade, etc. Né? A Austrália ela é um pouco isolada do mundo em alguns sentidos, mas isso também traz com que a oportunidade dela fazer coisas diferentes de forma única, né? E tem muito sucesso, inclusive, nessa questão de políticas públicas ali. Ok, alright. Eu posso fazer umas perguntas, só umas observações aqui, se me Claro, permite? claro. Muita gente está perguntando e a gente vai responder, tá, pessoal? O programa Study Abroad, tá? Fazer parte da sua universidade do Brasil na Austrália, e a Murdoch é muito famosa por esse programa, né? Assim como a RMIT. Então, o programa de Study Abroad não tem o inglês suficiente, né? Algumas pessoas estão perguntando sobre isso. Olha, não tenho inglês, como que eu faço para poder ingressar na universidade? Eles estão perguntando aqui. E Legal. sobre também a viabilidade financeira, né? Então, a questão das bolsas de estudos disponíveis para brasileiros aí nessas instituições, né? Que eles, enfim, essas são algumas perguntas que mais estão aparecendo aqui, só para te trazer. Maravilha, Araki, muito obrigado. São temas super importantes, né? E agradeço ali a oportunidade da gente esclarecer esses pontos que são tão relevantes, né? Então, na questão do inglês, e o Study Abroad, eu também estou muito feliz que você mencionou sobre isso, Araki, porque, cara, é um programa que as pessoas não conhecem, é uma oportunidade tão maravilhosa para quem está fazendo universidade na Austrália, fazer um semestre ou 2 semestres na Austrália por um preço assim bem menor do que se você fosse simplesmente pagar aquele semestre durante a sua graduação. Então, assim, é realmente um programa excepcional, mais acessível às pessoas e que pode ser inclusive uma forma muito interessante de começar os seus estudos universitários aqui. Porque você pode também fazer o programa de Study Abroad, que é esse intercâmbio universitário, você faz 1 ou 2 semestres da universidade aqui, você pode voltar para a sua universidade no Brasil, ou você pode simplesmente pegar esses créditos e continuar o seu bacharelado ou o seu mestrado, porque ele pode ser feito tanto no nível de graduação quanto no nível de pós-graduação. Então, eu vou aproveitar ali os seus comentários, Araki, para fazer essa pergunta para a Luísa e para o Daniel. Então, combinando essas três informações, né? Inglês, study abroad e bolsas de estudo, ok? Então, Luisa, shall we talk a little bit about those three topics? So if the student doesn't have enough English to start a program at RMIT, what's your suggestion? Yep. Or if you can also use this time to speak a little bit about the study abroad program at RMIT. Okay. And additionally, what are the scholarships that are available to Brazilian students at your institution?
Okay, And then perfect. we go Yes, back to so Daniel and talk about the same thing. sure. So yes, English is possible with us. We have our own college for English courses. We have general English, academic English, IELTS preparation, and study groups. And actually this year, and probably for the next year too, we are offering for Latin American market a 40% of discount for our English courses. You don't need to pay materials fee because we give you the materials for free, and you don't need to pay enrollment fee either. So you just need to pay the tuition fee, and the tuition fee has a discount of 40%. So it's a really good opportunity because 40%. That's really good, Luisa. 40, 40, Yeah. yes, exactly. It's really good because if you compare our prices with a private college, for example, it's quite similar. If you have the full quotation, we don't charge for the material, we don't charge for the enrollment fee. So it's very competitive, and you are going to have the opportunity to study English in a university. And we are in the downtown, so the advantage of the being in the CBD is also that we can offer too. We are very flexible too. We have two shifts, one in the morning, one in the afternoon. It's either one or the other, no both. So you have time to work too. And we have several intakes around the year. So you can start in January, in March, in February, November, whatever you want. So yes, it's a really, really good program with a really good nationality mix and an excellent scholarship for Latin American and European students. So yes, and the promotion is also for academic English and IELTS preparation. So not just for general English, but for all our courses. And our academic English has something particular is that it comprises 7 levels. So it's not like you study academic English just for 10 weeks or 12 weeks. We actually offered 7 levels that would be almost 70 weeks. So you can study a long English course focus on academic English, and you can get all the skills you need to get into a degree, for example. So yes, that's one thing. The English. You want to translate or I'll explain the study abroad? Eu posso traduzir rapidamente. Acho que assim, Yeah. enfatizando que a MIT oferece os cursos de inglês, diferentes cursos de inglês, desde os mais básicos até os mais avançados, focados em propósitos acadêmicos, com uma bolsa de estudo que vai até 40%, né? Então, o preço fica bastante competitivo. Você pode estudar inglês numa universidade, né? Então, ali, aproveitando toda aquela infraestrutura, de uma instituição de primeira linha australiana, pagando um preço muito parecido com uma escola de inglês, mais tradicional, que você provavelmente já se deparou ali quando buscando por um intercâmbio. Então é uma opção bastante interessante. All right, go ahead, Luisa. Tell us a little bit more about Perfect. like Study abroad. the study abroad. Yes, please. Yeah. Yes, so yes, study abroad is quite popular for us too, especially for Latin America. This year we received almost 150 students for a study abroad. So yes, we had a study abroad for all our study areas. It means if you are for architecture, for science, for health, law, engineering, you can do that study abroad with us. The price is very competitive too. It's $12,480. So it's really competitive too, and you can enroll in 3 or 4 subjects. It's the same price. So sometimes universities ask you only for 3 subjects, but you can actually enroll one more for free because you are going to pay the same for 3 or 4. For the English that study abroad requires is a 6.0 in IELTS academic, but something very important is we don't need IELTS certification, TOEFL, or Cambridge. If you are enrolled in a university for an undergraduate or postgraduate, and you are attending English classes at your university, and the university can certify through a letter that you have the equivalent to a 6.0, that is enough for us. You don't need to set the IELTS test or the TOEFL test. For the visa purpose, that's another story. But for the entry to the study abroad, you just need a letter for your university that confirms that you actually have the minimum English required for this specific course. Also,
This is depend on the agreements you have with with your university, because if you want to come to a RMIT study, for example, a study abroad focus on engineering, mechanical engineering, that's quite popular, but you want to enroll a subject for psychology, for business, we allow that. Okay, it's Uhum. not a problem. You can mix all the subjects you want. But when you go back to your home country, the university is going to say, okay, I'm going to validate this subject because psychology is not part of our curriculum. So you do it just for fun. Okay. So that is something that you need to keep in mind. We accept the students, and you can select the subjects you want. Some of the subjects have some kind of extra requirements. For example, the arts, you need to submit a portfolio, but it's not that hard. Yes, we receive the students from postgraduates and undergraduates for study abroad, and we have 2 intakes, one in February and the other one in July. Mhm. Fantástico. Ok, muito bom, Luísa. Assim, eu realmente sou apaixonado por esse programa. Eu acho que assim ele é desconhecido na maioria dos lugares no Brasil, mas assim é muito legal. Você poder fazer ou dois semestres de universidade Mhm. no exterior, enquanto você está fazendo sua graduação ou sua pós-graduação, poder aproveitar esses créditos caso você avance com seus estudos, fazer isso com um desconto bastante relevante. Então, assim, a Luísa estava mencionando que o curso na MIT vai custar mais ou menos uns US$ 2.000 por mês, US$ 12.000 por semestre, o Mhm. programa Study Abroad, e isso é bem mais barato do que o programa de graduação na própria MIT, tá? O processo de aceitação também é um pouco mais flexível, eles aceitam diferentes testes de inglês, e também o próprio certificado da sua própria universidade, caso eles atestem que o seu nível é equivalente ao IELTS 6, né? Então você poderia ingressar nesse Mhm. programa também, então existe essa flexibilidade. E assim, tem essa flexibilidade na escolha das matérias. Então, se você está estudando engenharia no Brasil, por exemplo, ou arquitetura, você pode escolher ir para a Austrália, escolher cadeiras de negócios, de arquitetura e de psicologia. Então, assim, você pode escolher qualquer matéria desde que você tenha cumprido com os pré-requisitos daquela matéria anteriormente, ou caso a matéria não tenha pré-requisito. Então, e pode ser em qualquer faculty, né? Pode fazer faculdade de business, de tecnologia e de arquitetura, por exemplo. Então, é muito legal, muito flexível, né? E é uma coisa que a gente aqui no Australian Center tem trabalhado para promover essa oportunidade que é incrível, tá? Well, so before we talk about scholarship, Luisa, let me hear a little bit about Daniel on the same topics, so Sure. how can students that don't have enough English level to start a university program proceed when they want to go to Murdoch, and tell us a little bit more about the amazing study abroad program that you guys offer. Yeah, sure. I think Louisa provided a really useful summary on the different options in the English language context. At Murdoch University, we have both an on-campus English language college, but also the opportunity for students to complete their English language training in the Perth City Centre. There are a number of organisations that we work with based in the city centre. So students actually have 2 different options for completing their English training if they decide to study with us. Obviously, one of the benefits of studying on our campus is you become immersed in the student environment from day one. So it is hugely advantageous. You're effectively a part of that university community as soon as you arrive, even if you are studying English before you move into a degree program or a study abroad experience. So it can be beneficial, just smoothing over that initial uncertainty. Excuse me. As Louisa mentioned, English is a big important component to your entry. Murdoch also has a requirement of IELTS 6.0 for admission to our degree programs. And obviously that our English colleges can offer you training up to and beyond that level for your admission purposes. Do you want me to pause there? Okay, I can make some comments on it. Ok, bom, então no caso da Murdoch, para
para a preparação do inglês, caso você não tenha o IELTS 6 ainda, que também é o mesmo pré-requisito, tá? Na Murdoch, eles têm duas alternativas. Ou você estuda no próprio campus, no centro de língua deles, ou eles também têm parcerias com instituições privadas que ficam no centro da cidade, né? E aqui em Perth você tem umas escolas muito legais, escolas que são escolas familiares, assim, né? Que são as famílias que cuidam dessas instituições, que têm parceria com a Murdoch University, por exemplo, ou, enfim, outras boas instituições privadas com quem eles mantêm parceria. Então, são alternativas além da opção de estudar no próprio campus, né? E eu acho que foi isso que mais relevante que o Daniel comentou, né? All right, Daniel, back to you on study abroad. Thanks, Vinny. So the study abroad program is really I guess it's a different option to what we have been talking about previously with our focus on degree programs. As Louisa, I guess, explained it really, really well, if you are completing university study in Brazil or elsewhere in South America, you have the opportunity to come and study abroad, spend 1 or 2 semesters here in Australia. Murdoch University offers that opportunity for you at what we think is a reasonable cost point. So Louisa mentioned the option of enrolling in either 3 or 4 classes each semester. So at Murdoch, we actually price our entry points a little bit differently to RMIT. So if you would like to study 3 classes with us, that is 6,750 Australian dollars for 1 semester. Or if you would like to study 4 classes, it is 9,000 Australian dollars for 1 semester. So it is a cost-effective way of trying out an Australian university experience before you commit to a degree program. So if you are studying a bachelor degree in Brazil, this can be a really interesting and cost-effective way of exploring whether or not you want to come back for a master or a PhD degree here in Australia. Vinny, I'll let you translate that one. Não, acho que é importante agora comentar algumas coisas assim. Olha só que interessante. Então, você pode fazer um semestre da sua universidade na Murdoch University pagando mais ou menos o mesmo preço do que você pagaria para fazer um semestre de estudo de inglês no intercâmbio, tá? Então, a Murdoch ela tem um preço, né, bastante acessível para esse programa. Então, se você vai fazer 3 matérias, um pouquinho mais de $1.000 por mês, né, que seria os $6.700 por semestre, né? Então, assim, é uma oportunidade bastante interessante que pouca gente conhece. E, assim, se seu inglês já está bom o suficiente, em vez de vir aqui estudar 6 meses de inglês, você pode fazer 6 meses, né, dentro de uma universidade como a Murdoch University, escolhendo as matérias que você quiser, tá? Então, realmente, muito legal. E você pode escolher 3 matérias ou pagar o valor proporcional para 4 matérias também nesse mesmo semestre. A gente normalmente recomenda que a pessoa faça nesse programa 3 matérias, mas é possível fazer 4, caso você queira adiantar um pouco seus estudos, ou enfim, fazer um programa um pouco mais intenso. Alright, Lembrando Daniel. que vale também, pode trabalhar durante os estudos também, né? Sim, mesmo nesse programa você pode trabalhar. E uma outra coisa muito interessante aqui, aproveitando o comentário do Araque, você pode, na verdade, assim, quem faz o study abroad ou inglês, esse primeiro visto que você solicita para fazer o inglês ou o study abroad, ele é mais barato do que se você for fazer um curso técnico ou um curso universitário. Tá? Então, ele tem assim, um custo de $500 a menos na solicitação do visto. Então, especialmente para programas de menor duração, vale bastante a pena mesmo. E Tá? acho legal trazer agora, Vini, se possível, a parte de bolsas de estudos, né? Para Maravilha. bacharelado, mestrado, aí o Tá. pessoal também Deixa eu perguntou só aqui. responder assim, eu vi que subiu uma perguntinha sobre o Group of Eight ali da MIT. Assim, a MIT ela não faz parte do Group of Eight, mas ela faz parte do ATN, né, que é o Australian Technology Network of Universities, que é um grupo de universidades muito voltadas à aplicação do seu conhecimento na indústria,
tá? Então, são universidades com características um pouco diferentes do Group of Faith, respondendo aquela pessoa ali que nos perguntou sobre isso, tá? Mas, so Daniel, let me take advantage of your statements here. So to move on scholarship programs, generally speaking, for those that want to study, you mentioned about the prices of study abroad, which are already very discounted. But tell us a little bit more about the general scholarships offered to Latin American students or to Brazilian students. Yeah, sure. So we have two scholarship options that are available to our students. The first one is our Welcome Scholarship, which is a 15% tuition reduction for the full duration of study. So if you come for 2 years, 3 years, 4 years, we guarantee that each payment cycle you will receive a 15% reduction on the cost of your tuition fees. The second scholarship that we offer is our Future Scholarship. So this is a 20% reduction on the tuition fee, once again, for the full duration of your study. The Future Scholarship is targeted at specific degree programs. So we have 8 different options each year where we will award a scholarship or a scholarship toward study in one of those degree areas. So as a student, if you're looking to consider Murdoch, you have those 2 options. The Welcome Scholarship is available to any student studying any degree program, except for our veterinary medicine, our Master of Clinical Psychology, or our Bachelor of Nursing. Ok. Então, assim, existem 2 tipos de scholarship que variam entre 15% e 20%, né? Que estão disponíveis para praticamente todos os programas. Existem algumas exceções, o curso de veterinária, o mestrado de psicologia, por exemplo, mas normalmente quando você faz a aplicação por meio da Australian Center, a gente já pede essas scholarships e você, quando recebe a letter of offer, já recebe a carta de oferta do curso com essas informações de bolsas de estudo, tá? Luisa, how does it work at RMIT? Do you have a standard scholarship offer to Brazilian students? So currently we have the scholarship for English, that is 40%. We also Yeah. have that scholarship for those who went to study foundations programs, the fast Yeah. track or the foundation year, that is 5,000 Australian dollars. We had it was for this year. We need to wait what is going to happen next year. This for degrees for our College of Design and Art. So any degree for this specific college that could be design, architect, or any of those. And we also have, there is a scholarship already open for research. Actually, one of the beneficiaries for this scholarship last year was a Brazilian student. So she started her PhD in this May. So the scholarship is already open. It's a full scholarship for research programs, master by research, a PhD, and it covers tuition 100% and living expenses and everything, health insurance, relocation, etc. So we had a lot of scholarship for research, but the students need to look for a specific project to understand the scholarship. But most of our students from research, they don't pay tuition fees. And for degrees, the scholarship already expired because it was for this semester, July. So we need to wait until maybe September to see if we have a specific scholarship for degrees for Brazilians or Latin American in general. Ok, então um bom desconto para os cursos de inglês, né, de 40%, para alunos de pesquisa que escolherem projetos específicos dentro da MIT. A bolsa de estudo pode ser inclusive uma bolsa de estudo integral para mestrados por pesquisa e doutorado, mas lembrando que teriam que ser em projetos específicos já em andamento lá na MIT.
Existem oportunidades de bolsa de estudo para cursos de graduação e pós-graduação, mas a gente vai precisar esperar a próxima rodada de bolsas para entender um pouco melhor o que tem de mais interessante lá na MIT. Muito bem. Shall we talk Vale só, posso complementar, Vini, sua observação? Sim, claro, claro. É, vale lembrar que a gente auxilia todos vocês nesse processo, né? Perfeito. Então, a gente está com a Luísa e com o Daniel aqui falando sobre essas possibilidades e a AC, ela te ajuda na busca por essas bolsas de estudos, né? A gente cuida de todo esse processo e faz todo esse auxílio, né, Vini? Com certeza, é isso mesmo, Rafa, faz parte do nosso escopo de serviços, né? Então, todo o suporte na matrícula, na solicitação de bolsas, né, processo de aceitação dessa oferta, reunião de documentação para o visto, acompanhamento e gestão do processo de solicitação do visto, né, aprovação, orientação de embarque, orientação aqui na Austrália. Lembrando, né, nós temos aqui 5 pontos de atendimento aqui na Austrália, que tem como objetivo ali facilitar a sua vida ali nesse processo de estudos no exterior. Muito bem, Araki, obrigado aí pelos seus comentários. É exatamente isso mesmo. A gente vai ajudar o pessoal também com a bolsa de estudo. Legal. Okay, so we're getting to an end of our presentation. So before we finish, I just want Luisa to say a few more words about Melbourne and Daniel to say a few words about our beloved Perth. If you can start with you, Luisa, that would be fantastic. Of course, yes, Melbourne. So, Mm, I have the privilege to visit Melbourne several times, and what I love most is how quickly international students feel part of the city. So it's incredible, multicultural, so easy to navigate, full of cultural events. There's a lot of things happen in Melbourne. They opened Australia, the Formula One, a lot of cultural events and concerts. There's a lot of cafes, sport, music, so a lot of opportunities to meet people from around the world. So our city campus is located right in the center of Melbourne. So students are surrounded by the public transport, a lot of companies, restaurants, and everything the city has to offer. So for me, I think Melbourne isn't just like a place to study. It's a place where students actually develop independence and build their professional network. So that's quite impressive. And that is very, satisfied about Melbourne because I remember my students when they start for the first semester, they don't know anything about, have yeah. to ask for a Uber, Luisa, but if I arrive at the airport, how I'm going to get my homestead? And now they are really empowered. So yes, I think that's something magical about Melbourne. Fantástico. De fato, é o centro cultural da Austrália, né? O centro de eventos esportivos mais importantes, né? Então, uma cidade que tem cafés, restaurantes abertos até um pouco mais tarde do que tradicionalmente aqui na Austrália. Então, realmente é um lugar muito vibrante para você estudar. Uma cidade grande, é a maior cidade da Austrália hoje, né? Ultrapassou Sydney recentemente. Então, um lugar bastante dinâmico, bastante cosmopolita e bem metropolitano, né? Bem urbano. Um lugar excepcional, sem dúvida, para quem busca essas características especificamente. And Luisa, before we over to Daniel, give us one last tip about Okay. Australia, about studying in Australia for those that are watching us today. I think my advice is to choose a university for the experience you'll have, not only for the rankings. So, as you said, where you grow the most, where you feel supported, and where you have the opportunity to build your career while you're studying. So, a degree lasts just a few years. 3 years is a bachelor, 2 years for a master degree, but the professional network and experience you gain can influence your career for decades. So sometimes the students focus only on the rankings, and I think our rankings are really good. But even though the students focus or made the decision based on the rankings, they
did not find out anything about the program. And sometimes they need to get deeply into the, the study plan to have a good understanding they are actually apply for or enroll for. So I think, yeah, and that's one of, the biggest mistake that I see them students, they don't know anything about the program sometimes. And they made or base a decision of just on rankings. And I think it's important they, have an open mind and actually choose a university based on what they can find in this university besides the rankings. Fantastic. Mhm. All right, Danny, tell us a little bit more about Perth and one advice that you give to international students willing to come to Australia. Sure. Geez, I mean, it's hard to summarize it all, but I'll do my very, very best, I promise. The biggest advantage of Perth, I think, is the lifestyle. And I mentioned earlier in the presentation, 300 days of sunshine every year, which basically means everything in Perth is built around the outdoors. People are always outside because the weather is so nice. Australia is a very sporting country, so there are opportunities for you to play as many different types of sport as you like. But with such a stable and welcoming climate that we have here in Perth, it's not just sport that's outdoors. It's everyday life. It's catching up with friends, whether that's going to a cafe, going to a park, being involved in festivals. Everything is built around the outdoor lifestyle. Here in Perth, because we're on the West Coast, the beach plays a huge role. So the Brazilian population that lives here in Perth, they love their beach culture. We have some of the greatest beaches anywhere in Australia. So you have the opportunity to explore that outdoor lifestyle. So it really lends itself to the image, I think, that Australia portrays it of that beach culture, outdoors lifestyle. Perth can really give you some of the best opportunities to engage in that and actually benefit from not only the opportunity for study, but the opportunity to experience Australian lifestyle. Because whilst there are some similarities, there are also some differences from what you may be used to. I'm going to think about your second question while you translate, if that's okay. Tá bom. Ok, então assim, acho que Perth tem essa combinação, né? O Daniel estava falando, né? De ser uma metrópole, a capital do estado de Western Australia, né? Uma cidade de 2 milhões de habitantes, mas você ter praias incríveis, né? Você ter 300 dias de sol, então um clima maravilhoso, com muitas oportunidades de atividades de esporte. Vou até abrir a minha janela aqui, ó, para vocês verem aqui o dia que está fazendo aqui em Perth. Não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Um dia de sol maravilhoso no inverno da Austrália. Mas assim, um dia super incrível, e isso é muito comum aqui em Perth, né? Então, essa cidade que você tem um clima maravilhoso, oportunidade de trabalho, oportunidades acadêmicas incríveis, como é o caso da Murdoch University. Então, essa combinação é muito interessante com um custo de vida um pouco mais baixo do que outras metrópoles ao redor do mundo. Então, acho que realmente é uma combinação única e muito interessante que Perth tem a oferecer. And the other question, Daniel, was about the advice. Like what advice do you give to a Brazilian willing to come to Australia? Yeah. My one piece of advice would be take every opportunity that is presented to you. I mentioned earlier, you can't sit back and wait. You have to put yourself forward, and that is a significant challenge. I appreciate that coming to a new country in a second or third language, perhaps, and trying to feel as comfortable as you can. But that is going to be the way that you make your experience here in Australia the most successful one it can be.
and the reason I say that is when you were studying with Australian students, because we live here, we take it for granted. So we're not lazy, but we're a little bit slower to take up these opportunities because we always think, oh, there's next week, there's next week. As an international student, you don't quite have that same luxury. So being proactive and taking advantage of opportunity is going to be how you really maximize the investment that you're making in your study in Australia. So that would be my tip. Say yes to every opportunity. Legal. E elas vão aparecer, viu? A Austrália realmente oferece uma gama de oportunidades excepcional. Então, o que a Luísa e o Daniel comentaram aqui na nossa apresentação de hoje é que vocês sejam proativos, né? Corram atrás dessas oportunidades, que com certeza bons resultados aparecerão. Muito bem, então a gente vai chegando aí ao final da nossa apresentação. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu aqui a gente hoje. Queria também convidar vocês para agendarem um horário com a nossa equipe para que a gente possa dar continuidade a esse projeto, que vai ser um projeto transformador na vida de vocês. Realmente estudar numa universidade como uma das duas aqui que nós apresentamos hoje é algo excepcional, que certamente mudou a minha vida como estudante internacional, mudou a vida da minha família, e a gente, até por ter vivenciado isso, quer dividir essa oportunidade com outras pessoas, e é por isso que a Australian Center existe, tá? Para poder oferecer às pessoas essa oportunidade excepcional, que é vir estudar, morar, trabalhar aqui na Austrália. Tá bom? Araque, você quer fazer algum comentário final aí? Tem alguma outra coisa que a gente não cobriu durante nossa apresentação? Não, eu queria agradecer a presença de todos. Houve umas perguntas sobre imigração, como a do Caio, por exemplo, tá? A gente vai organizar em breve um webinar para falar sobre imigração para a Austrália, com o próprio Vini aí, que é agente de imigração registrado, tá? Mas fiquem à vontade, a gente vai mandar para vocês a gravação. Vamos entrar em contato com todos vocês e se houver vocês quiserem, né, quem esteja pensando em unir o estudo à parte migratória, o nosso time está preparado para passar aí a agenda do Vinícius e vocês conversarem melhor aí sobre essa questão imigratória, né, sobre esse planejamento, enfim, mas aí o nosso time conversa e explica como tudo isso funciona, tá? Porque o intuito aqui não é a parte migratória específica desse webinar aqui que a gente teve, tá bom? Então, só tirando essa dúvida. Tá, legal. Mas, Araque, eu queria só comentar uma coisa em cima disso, né? Assim, né, trabalhando com educação e imigração há mais de 20 anos, chegando aí aos 25 anos nessa indústria, nesse segmento, né, se assim eu posso chamá-lo, eu posso falar com tranquilidade que a melhor forma de você conquistar sucesso na sua carreira e também vistos de residência permanente é por meio de estudos em boas instituições de ensino aqui na Austrália. E hoje a gente apresentou duas instituições excepcionais para vocês. And I would like to thank you, Luisa, for your time, for your participation here today. I think it was very inspiring. Daniel, thank you so much. You're always very awesome on how you present things in a very clear way. So it's a pleasure to work with both of you guys. And I know that everyone is very busy, and we are very grateful for your time here today. Thank you, Vinny, for the invitation. Yes, thank you very much. This has been amazing. Really appreciate the opportunity. Fantastic, guys. And if you need to talk to Luisa and Daniel, we can obviously schedule a meeting with them to discuss specific topics about each one of these institutions. Araque, muito obrigado também aqui pela sua participação, pelo seu tempo, por organizar esse evento que foi muito produtivo para todo mundo aqui. E espero que tenha sido também inspirador para você que está nos assistindo aqui, dar esse primeiro passo rumo à Austrália. Ok? Então, obrigado aí. Alguma outra pergunta que você queira que responda, Araque, ou podemos finalizar por hoje? Não, podemos finalizar. Obrigado, Maravilha. pessoal.
Maravilha. Até o nosso próximo evento. Um abraço. Thanks, Daniel. Thanks, Luisa. Bye bye. Thank Obrigado. Thanks, guys. you. Bye.